Olá, você não chegou aqui por acaso. Esse canal aqui é para você que deseja crescer espiritualmente sem mimimi, então vem comigo. Santa Ceia ou a Ceia do Senhor. De acordo com a Bíblia, na verdade, não é Santa Ceia, mas sim a Ceia do Senhor, que é aquele momento em que nós nos reunimos com os nossos irmãos para ceiar e celebrar o sacrifício que o nosso Senhor Jesus fez na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser salvos. Livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Eu vou estar lendo do versículo 20 ao versículo 34, para que nós possamos entender com bastante clareza. De sorte que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for. Aqui, o apóstolo Paulo, ele está ensinando a igreja de Corinto a forma correta de proceder à ceia do Senhor e como os fiéis devem se comportar diante a ceia do Senhor. E o que fica bem claro aqui nessa instrução do apóstolo Paulo é que o segredo da ceia do Senhor não é o comer, mas é o partir do pão, é o partilhar do alimento, do pão e do vinho com os seus irmãos. Aqui, a ceia do Senhor, neste tempo, era feito um banquete. Todos os membros da congregação levavam de casa o seu alimento para juntos compartilharem no momento do culto ao Senhor.
A ceia era feita assim como o Senhor Jesus fez com os seus discípulos, em uma mesa, com todos sentados ao redor, onde todos comiam juntos, compartilhando do pão e do vinho. E o apóstolo Paulo aqui orienta que na hora da ceia do Senhor, não pensem apenas em si mesmo, uns comendo muito e não deixando para os outros, mas que todos possam se alimentar com a mesma quantidade, da mesma forma que uns possam esperar pelos outros para compartilhar. Isso é o que o Senhor Jesus fez no dia da ceia do Senhor. Ele tomou o pão e partiu o pão e deu a seus discípulos cada um seu pedaço. Da mesma forma ele fez com o cálice do vinho, foi compartilhado entre todos eles. E esse é o segredo, no partilhar do pão, nós nos lembramos que o Senhor Jesus, ele partilhou a própria vida por nós. Ele entregou a vida por nós, ele foi o Cordeiro Pascual, para que nós pudéssemos ser salvos. E no momento da ceia, nós não temos que apontar o outro, nós temos que olhar para dentro, olhar para nós mesmos, nos examinar as nossas falhas, os nossos erros, para tentar nos consertar. Sabemos que somos humanos, já nascemos pecadores, somos falhos por natureza. Porém, a palavra do Senhor diz que nós temos que nos examinar. Quando nós nos examinamos, nós falhamos menos. E no momento de ceiar, de lembrar que Jesus compartilhou do sangue dele, da carne dele. Ele compartilhou o seu sangue e a sua carne morrendo por nós. Nós também temos que compartilhar do pão com os nossos irmãos. Sabemos que hoje as congregações elas estão cada vez maiores e o número de pessoas que tem seria muito difícil conseguir que cada um trouxesse de casa uma bandeja ou uma panela com alimento e que toda a congregação pudesse se reunir em volta de uma grande mesa para fazer uma ceia. Então a ceia, ela é feita da forma que é hoje, com o pão e o suco de uva, que é compartilhado ali, cada um pega seu pedacinho e come e bebe ali. Mas da forma que era feita antigamente na igreja primitiva, na época dos apóstolos ainda, era uma forma maravilhosa de poder realmente compartilhar, de estar ali em volta da mesa, né? Ter essa memória do que foi aquilo ali, né? Isso é muito importante, a gente ter esse entendimento, para a gente não achar que é só aquele momento ali básico de celebração. Pô, tô lembrando aqui que nosso Senhor, ele morreu por nós e tal, eu comi um pedacinho de pão e aquele cálicezinho ali e pronto, acabou. Não, temos que lembrar que todas as vezes que nós nos sentamos em volta da mesa, com a nossa família, com os nossos amigos, para nos alimentar, nos lembrarmos do sacrifício do nosso Senhor Jesus. Porque todas as vezes que nos reunimos em volta da mesa, nós também estamos ceando. Então, foque no que é importante e vai cuidar da sua vida.